Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Obrigada, Deus abençoe. Sheila, antes de você, pode sentar, né? Deixa eu falar para você. Quando eu cheguei aqui, que tinha pouca gente, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, tão pouca gente, né? E aí, durante a oração de línguas, eu falei para o Senhor, por que pouca gente no grupo hoje? Ele falou, porque esses são os meus escolhidos dessa noite. Foi eu que os levei até lá. Cada um deles estão sentindo a minha presença. Então sinta-se agraciado por Deus, porque vocês foram os escolhidos para estarem aqui. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Amém. Ó, e quem falou, gente, é a fundadora do grupo de oração. Ó, força, é a raiz aqui do grupo de oração, dessa árvore, né? Então é uma graça especial mesmo ter a fundadora do grupo de oração com a gente, né? Firme e forte na vontade de Deus. Uma hora ela conta a história dela aqui. Poucos têm, quase nenhum, verdade. Então, falei que vocês iam cansar de mim. Se preparem, pega a palavra, mas não, de mim pode cansar à vontade, mas de Deus não, né? É isso que permanece. Pega a palavra do Senhor, lá no 2 Timóteo, capítulo 2. Pode ser no celular, tem problema. Se não trouxe, escuta bem, aí vai ter que abrir bem as orelhas. Minha mãe falava zoreba. Abra a zoreba. Nós vamos ler 2 vezes, certo? A gente vai ler para ir sentindo a leitura. E na segunda vez que a gente vai ler, eu vou pausando alguns momentos e a gente vai entendendo as leituras. 2 Timóteo, tem esse livro na Bíblia, certeza. Lá no finalzinho. Que é tão pouco conhecido, né? A gente fala pouco de Timóteo, mas pensa um livro bom para ler, gente. São 2. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então é 2 Timóteo, capítulo 2. E o versículo vai ser de 1 a 13. Tinham me passado de 9 a 13, mas faz mais sentido ser de 1 a 13, né? Para entender o contexto. Mas antes de começar a ler, enquanto alguns estão procurando, tem uns que estão desconfiando de mim. Não tem não, Timóteo aqui, né? Achou? Toda a Bíblia tem. E aí vou contar um pouquinho sobre Timóteo. Vocês querem saber quem era ele? Quer a página? Não ouvi, quem falou? Tá falando aqui? Falando a página? 2 Timóteo está bem lá no finalzinho antes de Tito. É esse mesmo, só que é o segundo. A segunda carta, é esse mesmo, aqui, ó. Aí só no capítulo 2. Aqui. 2 páginas. Imagina. Timóteo, ele era um jovem, né? Se vocês forem ver depois, que nem eu falei, são 2 cartas, olha. E assim, eu falei, por que eu fui perguntar quem é? Porque eu estou perguntando para vocês quem era Timóteo. Porque eu falei, quem era Timóteo? Eu sempre li Timóteo, mas eu falei, ele devia ser alguém importante para estar o nome dele na Bíblia, né? Alguém achou alguma Sheila aqui? Não, porque é Sheila. Mas Timóteo está lá na Bíblia. Então eu falei, ele foi alguém que chamou a atenção de Paulo. E realmente, ele chamou tanta atenção de Paulo, que Paulo chamava ele, sabe de quê? De filho. Se você pegar depois lá 1 Timóteo,
Logo no primeiro capítulo, na saudação, ele fala assim, ó, não precisa pegar, senão vocês vão perder a parte. As que eu quero ler, fica aí, eu leio para vocês. Paulo começa assim, ó, falando com Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A saudação dele já era tipo uma oração, né? Olha que lindo, você recebeu um WhatsApp dizendo assim: Neide, minha verdadeira filha na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Nossa, eu ia me sentir, eu ia já falar, sou filha dele, gente, dá licença. Mas Timóteo, ele não começou ali, na primeira pregação que ele ouviu de Paulo. Paulo foi lá pregar na cidade dele, mas antes dele, ele já tinha uma fé por tradição. Sabe o que é fé por tradição? Aquela que a sua mãe passa para você, que a sua avó passou para ela. Aí você fala assim, não, minha família inteira é católica, né? Mas vive a fé, né? Que vão falar, mas sou católico não praticante. Não é desses que a gente está falando. Está falando dos que praticam, dos que vão pro jogo mesmo, sabe? Jogador não praticante, não tem, né? Só os aposentados que fingem que jogam. Católico também não pode ter não praticante. Católico é praticante ou não é católico, certo? E aí, Timóteo, ele recebeu da avó dele, aliás, da mãe dele, a Eunice, que recebeu da avó dela, Lloyd, a fé, o ensino, o estudo. E olha como é importante. Vou dizer outra coisa para vocês. O pai dele não era da mesma religião. O pai dele era grego. Então o pai dele não professava a mesma fé que a mãe e a avó. Mas a mãe e a avó ensinaram para o filho as escrituras. Olha a importância. E ele foi crescendo. Aqui não diz exatamente com que idade ele conheceu Paulo, né? Mas diz que é entre 16 e 24. E vem falar que ele era um jovem, né? Ele era um jovem. E de maneira especial ele assumiu essa fé também. E lá na segunda carta, no começo, o Paulo elogia essa fé inicial dele, que foi pela mãe e pela avó que foram ensinando o caminho dos teus filhos. Eu acho importante a gente entrar nessa situação agora aqui para alertar. Se você desde cedo ensina aos teus filhos que Deus os ama, ninguém vai tirar deles essa verdade. Eles nunca se afastarão de Deus, porque você, que é a pessoa que ele mais confia, que ele mais acredita, disse para eles que Deus o ama. Outro dia eu ouvi de uma pessoa falando assim: nossa, eu só fui ouvir que Deus me ama quando eu já era adolescente para adulto, e nem me fez cosquinha, porque eu falei, ama nada. Demorou para eu perceber que Deus me amava, porque nunca ninguém tinha dito que Deus me amava. E aí eu fiquei pensando nisso. Todos os dias eu comecei a falar para as crianças lá em casa: sabia que Deus te ama? Sabia que Deus te ama? Todos os dias. Sabia que Deus te ama muito mais do que eu te amo? E olha que eu te amo a ponto de dar minha vida. Aí Rafa, Deus ama mais que você? Ela, mas eu amo mais. Aí agora eu vou falar: sabia que Deus me ama? Ela é uma figura, né? Ela, sei que Deus me ama. Aí ela fala assim: todos os dias eu entrego o meu coração a Jesus para que eu possa amar Ele também. Todos os dias eu entrego o meu coração a Jesus para que eu possa amar Ele também. Ontem cheguei do ensaio correndo, o Thiago inventou um fundi para eu fazer.
comprou tudo, todo feliz. Sheila, comprei, vamos fazer um fundi, vai lá fazer. Eu achei que ia estar pronto, né? 10h30 da noite. E as crianças acordam às 5h30 para ir para a escola. Ele, não, amanhã eu levo. Amanhã eu levo a Rafa. 11 horas da noite nós tirando foto que o fundi tinha queimado. Ainda bem que tinha 2. Que eu fui olhar a criança, esqueci um negócio no forno. Mas deu tudo certo, todo mundo comeu, até o queimadinho. Mas a importância, né, vai vir agora. Aí, Rafa, amanhã o papai vai te levar, então você vai dormir mais um tiquinho, né, para compensar. Ela falou, ai, que bom, porque com certeza vou acordar com dor de barriga, que comeu tanto chocolate, acordou com isso aqui. Aí ela falou, eu escutei ela falando, pai, vamos fazer um combinado? Aí ele falou assim, tá, qual combinado, Rafa? O combinado ela estuda num colégio católico, né? Ela falou, vamos fazer um combinado de chegar na escola, quem vai ser o primeiro que vai falar com Jesus lá na capela. Dele, mas sério? Ela, pai, meu sonho é te levar lá na capela. Quem vê pensa que nunca foi, né? Ele falou, Sheila, chegamos lá, ela saiu uma corrida, falando com Jesus sem fôlego, mas falamos, né? Mas olha que graça de Deus, né? Já sabe aonde quem é o mais importante na nossa vida, quem é o dono da nossa vida, quem é o amor da nossa vida. E foi assim que Timóteo foi criado, sabendo a quem ele pertencia. E é isso que a gente tem que falar para as nossas crianças, sejam as nossas, sejam as dos outros, né, que são próximos a nós. E aqui tem um trabalho lindo dos raminhos, que assim como vocês estão sendo evangelizados, lá também está tendo, né? Lá também é um trabalho de evangelização, de apresentar Jesus e toda a tua palavra, todo o teu amor, através de brincadeiras, né? E eles ficam felizes da vida. Vamos lá para a palavra. Então, a importância de você ser a influência, porque hoje tem muitos influenciadores, né? Muitos, mas você tem que ser o maior influenciador do seu filho. Você tem que transmitir o amor de Deus para os teus filhos, porque ninguém vai arrancar isso deles. Se vocês ensinarem agora, ninguém vai arrancar deles. Amém? Então lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, portanto, meu filho, lembrando, vou contextualizar, lembrando que é Paulo falando por filho da fé, da graça, né, da fé, para Timóteo. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo, o que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas. Confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer? O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar, pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa: se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel. E não pode dizer-se. Palavra do Senhor.
Então, vai fazendo sentido, né? A leitura conforme a gente vai ler. Então, a gente vai ler de novo agora e em alguns momentos eu vou dando uma explicação. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. Isso é para você. Procura progredir na graça. Lembra que a gente falou agora há pouco? Essa graça de Deus. Deus quer dar em abundância. E você fica... Duvido se o banco abrir a porta e falar: olha, quem pedir de dinheiro vai ganhar aqui 1 milhão. Você vai correndo pedir, né? A graça de Deus é muito melhor que 1 milhão, porque é eterna. Você vai ter para sempre, né? O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. O que aqui quer dizer? Que a palavra que você escuta aqui é sua obrigação. Levar a outros, instruir a outros, fazer com que outros conheçam a palavra de Deus e não parar aí com você. O que acontece com água parada? Dá dengue, né? Hoje em dia dá dengue, mas apodrece. A graça de Deus quer ser levada adiante. Hoje o que você está aprendendo aqui, outros precisam saber. Normalmente quando eu vou em encontro ou quando chego em casa do grupo de oração, o Tiago, ele querendo ou não, o Tiago é meu marido, ele querendo ou não, eu falo: meu, o pregador de hoje, você não tem noção. Aí eu começo a contar a pregação inteira. Ele falou: meu, você gravou a pregação? Eu falei: não, eu prestei atenção. É maravilhosa. E eu conto os detalhes, que eu gosto de contar os detalhes da história, né? E eu conto, escrevo a história. Eu ando com caderno, pra vocês terem noção. Hoje eu não trouxe porque eu deixei com a Rafa. Mas eu escrevo as pregações, escrevo todas, porque depois eu gosto de ler. As pregações que eu faço, eu tenho todas no caderno, porque um dia vai ser da Rafa, um dia vai ser do João, é meu diário para elas, de pregação para eles, né? Então, assim, eu gosto de escrever. Aí outro dia acabou um dos cadernos, né? Que eu escrevo a pregação, uso na pregação. Esse aqui, ó, é a pregação de hoje, né? Chegando em casa ou amanhã, eu escrevo no caderno para ficar lá. E para facilitar a minha vida, quando alguém chamar com o mesmo tema, eu já tenho a pregação. Só dou uma melhorada, né, no que Deus quer. Mas é essa uma das heranças que eu vou deixar para os meus filhos. A palavra de Deus, traduzida por mim, né, com a minha visão, com a minha interpretação. Então todos os meus cadernos, agora eu estou com um novo caderno chique que eu ganhei. No meu novo caderno estou escrevendo um diário do meu dia de oração. Então, ali eu coloco o que o Senhor colocou no meu coração, o que eu preciso fazer com a palavra que Deus me deu. Inclusive, a gente roda, mas Deus sabe o que faz. Há uns meses atrás, eu pedi uma direção para Deus. Falei: Senhor, eu quero me entregar melhor, tanto nas coisas que eu faço para o Senhor, quanto profissionalmente, como mãe também, como esposa, e eu preciso de ajuda. E pedi ao Senhor uma palavra, meses atrás. E o Senhor me deu uma palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 13. E essa pregação de hoje nem era minha. E foi exatamente a palavra que o Senhor me deu há meses atrás. Exatamente. Eu não tinha como fugir, né? Que aí falou: não tem pregado. Eu falei: eu vou. Porque antes de pregar para vocês, eu tenho que viver essa palavra. Eu tenho que viver, eu tenho que sentir. E aí fica, com a graça de Deus, fica mais fácil até de contar. Então, o que você está vivendo hoje aqui, você precisa levar para os seus. Às vezes, lembra do pai do Timóteo? Ele era grego, ele não era da mesma fé, né? Mas com certeza com a vida dele, com o jeito dele, algo aconteceu, né? Também no pai. Assim também o seu marido, o seu filho vai ser alcançado pela tua fé, pela alegria, pela graça que você leva para casa desse amor de Deus. E lá no versículo 3:
Suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Suporta, porque aqueles que entram para trabalhar para o Senhor não é fácil, né, Rafa? Não tem um dia de folga. Não tem um dia de folga. E é bem sério isso, né? Eu lembro que eu, para ganhar bebê, lá, dores de parto, uma outra grávida do meu lado na cadeira de roda. É cadeira de roda, né? Já coloquei uma roda gigante na minha cabeça. Falei cadeira de roda, veio cadeira de rodas e eu com uma dor. E essa mulher gritava e eu falava assim: Senhor, ajuda ela, toma conta dela para que possa ter um parto. Sendo que eu também estava no parto, mas automaticamente você se coloca ali a servir, porque o Senhor conta com você em qualquer lugar, em todas as circunstâncias. Você tem que estar preparado. Então eu até esquecia das minhas dores, das minhas contrações. E essa mulher, eu via que ela se segurava. E eu falava: eu sei a dor dela, está doendo muito. Eu sei a dor que ela está sentindo. Então, Senhor, ajuda ela, dá paz, não sei o quê, que chame ela. E aí eu pensei: nossa, se chamar ela vai primeiro, então significa que eu vou depois. Mas vai, Senhor, vai ela. E tudo isso humano ali, trabalhando, né, com o espiritual. E eu lembro que quando abriu a porta e o médico fez assim, aí eu fiz assim para ele. Eu nem sabia que ele ia chamar, se era eu ou ela, mas eu já fiz assim e apontei para ela. Ele: vem, vamos lá. Levou ela embora. Eu: Senhor, obrigado. E com dor, né? Mas tudo isso suporta o trabalho, suporta os sofrimentos, que seja para a honra e glória de Deus. Todo o sofrimento entrega pelas almas do purgatório para que elas sejam salvas, né? Então, de tudo tire proveito, até da dor, até do sofrimento tire proveito, suporta. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar ao que o alistou. Isso me lembra uma outra leitura que é: ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou vai agradar um e vai desagradar o outro, certo? Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. O que isso aqui quer dizer? Você não, o cara lá que lutou, vou dar um exemplo fácil, uma coisa que eu não entendo, mas que existe: impedimento. Eu não sei quando o cara está impedido. Aí meu marido: vixe, está impedido. Antes do juiz falar, ele está impedido. Como que ele está impedido? Que ângulo que você viu que ele está impedido? Eu não consigo. Ele: não, a perna dele estava não sei o quê. Mas como que você viu que a perna dele... Eu não entendo essa parte de impedimento, mas se ele fez o gol, o que vai acontecer com o gol? Vai ser anulado. Vai ser anulado. Porque ele não cumpriu a regra. Ele não cumpriu como tinha que ser. Não vou explicar a parte de impedimento, porque até hoje eu não entendi. Meu marido já explicou, eu falo: não entendi nada. Então não adianta. Se você não joga com a regra certa, você pode fazer gol, mas não vai ser coroado, não vai ganhar. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se quer boa colheita. Isso aqui quer dizer o quê? Se ele não for plantar lá debaixo do sol, abrir a terra, colocar a semente, regar, cuidar, né? Vigiar, ir lá regar de novo, no outro dia de novo, pode ser frio, calor, ir lá, tirar os matinhos ruins que ficam em volta, ele não vai ter uma boa colheita. Então, para ele ter uma boa colheita, ele tem que cuidar, tem que fazer bem feito. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe. O que é estirpe? Da raça de Davi, e ressuscitado dos mortos segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias, como um malfeitor. Aqui Paulo está contando que ele foi preso porque ele pregava o evangelho. As pessoas não aceitavam e prenderam ele. Ele estava preso, mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ninguém segura a palavra de Deus. Ninguém segura a palavra de Deus. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. Viu que está falando de você aqui? Paulo já estava pensando em você aqui. Olha que máximo. Pelo que
pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos. Viu o que a Mazé falou aqui? Foi? Então é para você? É para mim, é para você também. Escolhido, para que também vocês, nós, consigamos a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. O que quer dizer isso? Viver com Deus na eternidade. Eis uma verdade absolutamente certa. Antes de entrar nessa que eu acho que é o centro da leitura, apesar de estar no final dela, a escolha de viver a eternidade com Deus se faz aqui na terra. É aqui que você escolhe. Eu poderia resumir essa pregação nesse momento. Se você não viver uma vida com Deus aqui, não fique esperando bonitinho, bonitinha, que você vai chegar na porta do céu e vai ter lá uma porta dourada se abrindo para você. Talvez tenha Jesus na porta dizendo: eu não vos conheço. Na terra você me renegou, na terra você não acolheu a minha palavra, você não anunciou, você não pregou, você não viveu, você nem lembrou de mim. Aqui vem dizer: se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Às vezes acontece uma coisinha na nossa vida, a gente já fala: Jesus não me ama. Não vou mais na igreja não. Aquele padre, aquela mulher fofoqueira tá lá, não vou mais não. Sendo que é por Jesus que você tem que vir, não é pelo padre, nem pela fofoqueira, não é pela pessoa que canta bem, pela pessoa que é legal, nada. É por Ele. Mas se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele será fiel ainda. Ele continuará sendo fiel, porque é promessa, é amor, né? Ele continuará. E aí, nesse resumo que eu falei de se você escolhe, se você vai entrar, é você, não é Jesus, não é Jesus, não é o diabo, não é o anjo que vai decidir onde você vai entrar, se é no céu ou no inferno. Quem decide é você, é a vida que você leva, que é a decisão de onde você estará. Mas eu sou pecadora, isso aqui eu também sou, todos somos, mas dentro disso, qual é a sua luta para vencer o pecado? Qual é a sua luta de viver conforme Deus quer? No livro de Timóteo, se você ler todas as duas cartas, você vai ver que tem as instruções de Paulo falando como ele deve viver. Aqui é uma das partes, né? Mas ele instrui. E é assim a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem nos instruir como viver aqui para morrermos em Cristo e ressuscitarmos com Ele. Eu vou contar para vocês uma história, que eu gosto de contar história, né? E não tem nada a ver com o espiritismo, viu? Antes que vocês pensem. Eu vou até ler para ser exata. É uma carta, tem lá na minha biblioteca católica. Chama Carta do Além, é um livro. Carta do Além é o relato de uma jovem alma condenada ao inferno. A carta foi encontrada entre os papéis de uma freira, amiga da jovem condenada, e relata acontecimentos de sua vida como fatos históricos, conhecidos e verificados, publicado com autorização da Cúria Diocesana de Treves, na Alemanha. Como texto instruitivo, ele carrega um profundo peso moral e espiritual, mais do que um simples relato, é um forte alerta sobre as consequências eternas das escolhas feitas em vida. Então, as escolhas que nós fazemos hoje são consequências eternas. Se você escolhe hoje, eu sou novinho, vou viver a vida, vou fazer tudo que a vida oferece, depois, quando eu estiver mais velho, eu volto.
Acontece acidente de carro, você morre e não voltou mais. E já teve o seu lugar definido. Essa jovem que a freira deixou escrito, é muito, muito, muito boa a história. Eu vou resumir, claro, né? Elas eram amigas, trabalhavam juntas. A que se tornou freira depois, ela ia sempre à igreja, vivia uma vida buscando a Deus, querendo a graça de Deus. E essa amiga falou: vou andar com ela. Só que ela fazia tudo ao contrário. Ela ia para a igreja para roubar o namorado da outra. Ela ia para a igreja para ver se conseguia amizades de gente importante. E aí, no entanto, ela roubou o namorado de uma das moças, de uma das amigas, e se casou com ele porque ele era muito rico. E ela foi viver tudo que ela podia viver, nem lembrava de Jesus Cristo nem nada. Resumindo, indo para o final da história, um dia ela acordou e com desejo de ir à missa. Ela falou: nossa, faz tantos anos que eu não vou à missa, faz muito tempo, acho que hoje eu vou, é domingo, acho que eu vou na missa. Aí o marido dela passou e falou assim: meu amor, comprei um carro novo ontem, vamos aproveitar a vida e vamos lá dar uma voltinha do carro novo. Ela falou: quer saber, eu vou, outro dia eu vou na missa. Ele acelerou o carro. O que aconteceu? Um acidente. E ela morreu no acidente, né? E aí ela conta a história, o relato, através de um sonho, para essa freira, como que foi a vida dela, todas as coisas que ela tinha feito. Porque, que fique bem claro, né? Estou falando, não tem direito de sair, de curtir a vida. Tem sim, mas tudo posso, mas nem tudo me convém, dentro daquilo que pode, né? E ela passava do limite. E ela conta que ela fez a escolha, como que ela ia chegar. No momento em que ela saiu do corpo, ela sentiu que já tinha definido o caminho que ela ia, que era o inferno. Então é aqui na terra, é aqui nessa vida que você faz a escolha, se você vai para o céu ou para o inferno. Eu nunca mais, depois que eu li essa história, quando eu vou em velório, eu nunca falo para a pessoa: calma, fique em paz, com certeza a pessoa já está no céu. Eu não sei, a pessoa está melhor que nós. Não, eu rezo pela alma daquela pessoa para que esteja na graça, na glória, né? Na bondade de Deus. Então, o que eu queria dizer aqui: se morrermos com Cristo, viveremos com Ele. Isso quer dizer, viva com Cristo, porque não sabeis nem o dia nem a hora, né? Você tem o controle da sua vida? Não tem. Você não tem o controle da sua vida, você não sabe. Então viva nas condições da bondade, da graça de Deus, que Deus já nos ensinou. Aqui Paulo falando para Timóteo, já instruiu. Para o jogador ser coroado, ele tem que jogar conforme as regras. Deus é justo. Uns falam: não, Deus vai me perdoar. Perdoa, mas Deus é justo. Deus é justo, Deus é fiel àquilo que Ele fala. Então que o seu coração possa amar tanto Jesus, que a cada passo da sua vida seja para agradar a Jesus, agradar o coração de Jesus. E dessa forma você viverá bem na presença de Deus, amando a Jesus e correspondendo, né? Esse amor, porque Ele não cansa de te amar. Ele não cansa de você, Ele não cansa de te ajudar. Ele não cansa de, quantas vezes for preciso, Ele vai te levantar. E eu costumo dizer que Ele não vai olhar: Sheila caiu 33.400.000 vezes. Não, mas a Sheila levantou. Ele vai contando quantas vezes a Sheila levantou novamente, porque é isso que vale para Ele. Então, não fique desesperado: não vou para o céu. Só não vai se não quiser, é você quem escolhe. Viva uma vida agradando a Deus, e com certeza nós receberemos, assim como Paulo falou, nós escolhidos, poderemos viver a glória da eternidade junto ao nosso amado. Amém? Feche os seus olhos. E que
toda essa palavra, toda essa instrução que veio da palavra de Deus possa fazer sentido dentro de você, possa gerar fruto dentro de você, que a sua consciência vá fazendo tudo isso ser parte da tua vida, que a palavra de Deus possa ecoar no teu coração e que a partir disso você deseje ter uma vida em Deus, uma vida em Deus. Se você quer ser feliz, mas um feliz para sempre, de verdade, é só andando com Jesus, porque até do sofrimento Ele tira proveito para o nosso bem, por amor a nós. Então vai dizendo ao Senhor Jesus: ensina-me a te amar, ensina-me a viver uma vida que vai te agradar, Senhor, porque assim eu sei que eu serei feliz e que verei a tua glória, porque se eu morrer contigo eu creio que eu viverei. Obrigada, Senhor Jesus, por me amar, por cuidar tão bem de mim. Amar demais que a mim mesmo, amar demais que tudo que aqui, amar demais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar demais que a mim mesmo, amar demais que tudo que aqui, amar demais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.